Estou aqui fazendo essa gravação para o nosso estudo bíblico, seguindo na sequência da nossa confissão de fé. E na última vez nós falamos sobre os eternos decretos de Deus, ou o eterno decreto de Deus. E hoje eu quero dar uma continuidade. Quero falar de um assunto que é muito pertinente ainda dentro dessa área e nós vamos entender por quê. Eu falei sobre a soberania de Deus no último estudo. Falei que ele está controlando a realidade e ele só conhece aquilo que ele mesmo criou e ele criou todas as coisas. Ele conhece todas as coisas e ele só conhece aquilo que ele criou. Ou seja, tudo é decretado por Deus, desde a coisa mais pequena até aquela mais complexa ou grande, aquilo que nós não conseguimos sequer conceber. Tudo isso está dentro do plano de Deus, do eterno decreto de Deus. E falamos também que mesmo assim, ainda que Deus seja absolutamente soberano, nós continuamos sendo livres. Nós continuamos tendo o nosso livre arbítrio, ainda que, por causa da queda, nós tenhamos uma mentalidade viciada que tende sempre para o mal, como um dado viciado, né? Mas hoje nós vamos falar de um assunto que não necessariamente se constitui como aquilo que nós chamamos de confissão de fé, mas é um estudo que nos ajuda a entender algo muito importante, que é a nossa responsabilidade perante Deus, a nossa responsabilidade perante o mundo, perante a realidade. Porque se Deus é soberano e nós somos livres, e nós temos uma liberdade relativa, então como fica a responsabilidade humana? Se tudo que acontece só acontece porque é a vontade de Deus. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. E para iniciar eu quero falar sobre esses dois tempos, esse conceito de que existem dois tempos diferentes, ou um tempo e um não tempo. A dimensão em que nós vivemos, que é temporal, que tem passado, presente, futuro, e a dimensão em que Deus vive, que nós chamamos de eternidade. Deus vive no não tempo. Deus vive fora do tempo. A eternidade não tem começo e nem fim, e nem cronologia, e não funciona do modo como a nossa mente costuma compreender a realidade, desse modo temporal. Deus está fora do tempo. Então, quando nós falamos do eterno decreto de Deus, nós estamos falando do ponto de vista de Deus. É claro, de maneira limitada, porque nós não conseguimos compreender qual é o ponto de vista de Deus. Mas nós temos certas doutrinas que são relacionadas ao ponto de vista de Deus. Temos outras, no entanto, que são relacionadas ao nosso ponto de vista. E quando falamos de nós, estamos falando dessa dimensão temporal. Por exemplo, quando se fala que Deus intervém na realidade, que Deus participa da história, que Deus responde às nossas orações, nós estamos falando da nossa perspectiva temporal. Porque nós sabemos que Deus de antemão já sabia, já sabe, já vê, já vivencia tudo aquilo em que Ele irá intervir. Tudo o que acontece, tudo que aconteceu, tudo que acontecerá já faz parte dessa dimensão eterna em que Deus habita. Mas do nosso ponto de vista, nós vemos Ele temporalmente exercendo o seu domínio e a sua intervenção na nossa vida, na vida das nações, do mundo, na história em geral. Então, muitas vezes, nós precisamos afirmar a soberania de Deus, mas também precisamos ser humildes, sabendo que nós não compreendemos a eternidade, a dimensão de Deus. Nós vivemos nessa realidade temporal e precisamos nos submeter a ela. Daí vem o estudo de hoje. O estudo de hoje é a soberania das esferas e as esferas da soberania. Na verdade, é um conceito muito simples. Não, apesar do nome ser um pouco diferente,
não tão comum, é um pouco complicado. O significado é simples. É a ideia de que Deus decidiu exercer a sua soberania através dos poderes constituídos, ou seja, ele delega poderes. Então, esses poderes são esferas da soberania divina. Só existe, é claro, em última instância, uma única soberania, que é a de Deus. Mas através dessas delegações, Deus exerce a sua soberania através dessas esferas da sua soberania. E por que soberania das esferas? Esferas da soberania de Deus e soberania das esferas. É porque a gente entende também que cada uma dessas esferas, cada um desses poderes constituídos, delegados por Deus, são soberanos, ou relativamente soberanos, dentro dos seus limites, dentro da esfera de atuação que Deus planejou para para cada um desses poderes, certo? E que poderes são esses? Esses poderes estão divididos, estão repartidos, estão delegados ao longo de toda a criação, tanto a criação material quanto a criação espiritual, tanto o mundo, o reino mineral, o reino animal, quanto o reino do homem, dos seres conscientes. Por exemplo, vejam, eu gosto desse exemplo. Quando nós pensamos no fato de que a Lua, que é um poder não consciente, certo? Que é um astro que está fora da Terra, exerce uma determinada influência sobre a maré, sobre as ondas do mar. Dependendo do quão próxima ou distante está a Lua, o mar se comporta de uma forma. Então nós vemos um poder celeste, exercendo uma influência relativa sobre o mar, sobre algo aqui da Terra. E nós sabemos que existe essa influência, nós sabemos, portanto, que existe esse poder. E esse poder foi criado por Deus. Quem é que determina até onde as ondas do mar devem ir? É Deus. Mas ele utiliza da própria criação para exercer essa soberania, esse controle. Certo? E existem muitos outros poderes, muitas outras esferas. Quando nós pensamos, por exemplo, no mundo espiritual, quando nós pensamos no fato de que existe uma hierarquia, quando nós pensamos no fato de que os demônios, inclusive, estão sujeitos ao poder de Deus e, no final das contas, servem ao plano eterno de Deus. Nós pensamos que os anjos estão sujeitos também a essa soberania. Quanto mais nós, homens, quanto mais nós, enquanto sociedade. E daí nós pensamos em 3 exemplos de poderes na sociedade que são importantes para a gente entender como Deus está na sua sabedoria, no seu eterno conselho, nos dando essa oportunidade, esse privilégio, essa responsabilidade de participar desse plano eterno dele. Por exemplo, na sociedade temos igreja, temos o Estado, o governo, temos famílias. Esses 3 exemplos não são os únicos, mas são talvez os mais eficientes, no sentido de nos fazer entender como realmente existem poderes, soberanias instituídas por Deus na sociedade. Nós lemos na Bíblia, né, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos, fala sobre as autoridades, os governos, os reis, os governantes, que são instituídos por Deus. Como assim? Como nós lemos o Romanos 13, do 1 ao 8, quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos submeter aos governos. E quais são as palavras do apóstolo Paulo? Ele fala da seguinte maneira: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade
que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo que os governantes da terra são ministros de Deus, vingadores para castigar quem faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pelo temor do castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais impostos, tributos, porque são ministros de Deus atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Essa é uma das esferas constituídas, o governo, o Estado. E aqui eu vou dar um exemplo que vai fazer com que vocês entendam a importância desse estudo. Pensem, por exemplo, no governo chinês, que, pelas notícias que nós ouvimos, está interferindo no cristianismo, nas religiões, inclusive ao ponto de editar a Bíblia. Eles pegam lá palavras que vão contra a ideologia do Estado e editam. Substituem por outras palavras, por outros conceitos, por outras ideias. E quando eles fazem isso, apesar de eles serem o governo, o Estado, uma autoridade de fato constituída por Deus, eles estão interferindo numa outra soberania instituída também por Deus, que é a igreja. Então, quando o Estado resolve interferir em outra soberania, como por exemplo a igreja, ele está usurpando do seu real poder, está violando o limite da sua esfera. Então, esse governo chinês, quando resolve atuar na igreja, manipulando a igreja, as escrituras e determinando as regras, os decretos, as leis divinas, está completamente fora daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus permite. E por que então Deus permite que esses governos, essas soberanias instituídas por Ele, continuem violando as regras, os limites, e fazendo aquilo que Ele já disse que não deve ser feito? Bom, daí nós vamos para a parábola que Jesus conta sobre o mordomo fiel, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 42 ao 48. Jesus nos conta essa parábola e vejam como essa parábola é simples e também direta. Fala exatamente desse assunto que nós estamos falando. Eu vou ler a parábola e depois depois eu explico um pouco para comentar uma coisa que talvez nem precise ser comentada porque é óbvia. Olha só, Lucas 12, 42. O Senhor Jesus disse: Quem é, pois, o mordomo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo exatamente assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos empregados e nas servas, e comece a comer, a beber e embriagar-se. Bom, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Pois a quem muito foi dado, e aqui a gente pula alguns versículos, muito será exigido.
e a quem muito foi confiado, muito mais será cobrado. Então, essa parábola nos deve dar um certo temor, porque nós percebemos, na realidade, que temos uma determinada autonomia ou uma relativa soberania sobre um campo de atuação. Exercemos influência sobre um campo de atuação. Pequeno, relativo, mas exercemos. Porém, o Senhor, soberano sobre tudo, irá um dia se manifestar e nós teremos que prestar contas dos nossos atos, da nossa administração, a administração do nosso tempo, a administração do nosso poder. Então, vejam esse exemplo que eu dei do governo da China, né? Quando eles resolvem interferir na soberania da igreja. Isso não vai durar para sempre. Deus permite até certo ponto. Deus permite que esse administrador faça o que é errado por um determinado período. Mas um dia esse senhor volta e pede contas e cobra a administração desse poder constituído. E a justiça não falha. E como é que isso acontece? Bom, nós temos aqui várias dimensões, vários fatores que servem para que nós entendamos como Deus opera essa intervenção e essa justiça. Nós vemos, por exemplo, o fato de que em muitas parábolas Israel era justamente esse mordomo, esse administrador constituído por Deus na terra para levar luz às outras nações, para realmente servir as leis eternas de Deus. Porém, Israel falhou miseravelmente nisso. Deus enviou os profetas e Israel matou os profetas. Por fim, Deus enviou o seu próprio filho. Deus mesmo desceu à terra e esses homens gananciosos mataram o filho de Deus. Pensando, né, que com isso teriam um controle sobre o reino, sobre as profecias. E até hoje, muitos dentre os hebreus, os judeus, estão enganados. Então, quando nós vemos essas parábolas se referindo ao povo hebreu, sabendo nós que o Senhor já voltou, que o Senhor já exerceu o seu juízo e a sua misericórdia na cruz de Cristo, nós sabemos que essa volta do Senhor é cíclica. Apesar de haver uma volta principal no Apocalipse, né? Na visão que nós temos dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, nós sabemos que de um modo ou de outro Deus, Cristo, retorna para nós de tempos em tempos, ou todos os dias. O cálice da ira de Deus transborda até o ponto em que ele diz: chega, basta. E determinada nação que estava exercendo a sua autonomia fora dos limites que Deus permitiu, do dia para a noite cai por terra. Deus se encarrega de parar as ondas orgulhosas do mar e dizer: daqui você não passa, não mais. Então nós vemos, é claro, esses poderes constituídos, essas autoridades violando as leis de Deus. Mas não pensem que elas sairão impunes. Não pensem que o mal dominará para sempre. Porque Deus, na sua sabedoria eterna, no seu decreto eterno, já previu e decretou tudo o que vai acontecer. E sempre a justiça acontecerá. Sempre o destino, o resultado, o futuro será correto. Será um cumprimento da vontade boa e agradável de Deus. Certo? Bom, eu quero só relembrar algo que nós já dissemos aqui no início, que é sobre o significado dessa ideia de soberania, que está escrito aqui no nosso estudo, que diz assim: Deus, embora
seja absolutamente soberano sobre o universo, decidiu exercer essa soberania através da sua criação, delegando poderes e autoridades também para o homem, que é dotado de livre arbítrio e, através da sua escolha, exerce uma influência relativa dentro de uma determinada esfera. O homem é livre para agir de acordo com suas responsabilidades dentro de seu campo de atuação ou para usurpar do seu poder e agir de forma tirana durante o tempo em que Deus assim permitir, tudo dentro do seu eterno conselho. Em resumo, cada instituição criada por Deus, como família, Estado, igreja, possui uma esfera específica de autoridade e regência, ou seja, são esferas bem delimitadas e específicas. Isso não significa que tais esferas sejam autônomas, ainda que independentes. Cada uma deve responder a Deus, o doador dessa autoridade. A soberania de cada uma quer dizer que elas não devem usurpar ou interferir na autoridade da outra esfera. Cada uma dessas esferas, autoridades em si, é responsável por sua missão e pelas suas ações na providência divina perante Deus. Certo? Agora eu quero só dar um contexto histórico de quando essa doutrina, essa ideia, essa teoria surgiu. Nós temos um grande homem de Deus nascido nos Países Baixos, né? Hoje que nós chamamos de Holanda, naquela região, que foi o Abraham Kuyper. Até um nome difícil de pronunciar, que é um nome holandês, né? Mas esse sujeito resgatou e interpretou e criou essa teoria de forma muito bem argumentada, apesar de que nós já tínhamos o conceito de mordomia, já tínhamos o conceito desses poderes constituídos. Esse sujeito, o Kuyper, foi um teólogo que descreveu isso de forma muito mais bem organizada. E eu quero que a gente entenda a motivação dele para ter feito isso, para ter criado isso ou percebido essa realidade na criação de Deus. O Kuyper vivia num período em que tinha acontecido a Revolução Francesa já. Napoleão já tinha tentado dominar toda a Europa, inclusive chegou a dominar a região onde ele habitava, que era a Holanda. E o poder do Estado estava muito grande. Estava realmente desproporcional, ao ponto de as igrejas da época estarem tímidas. Porque como é que as igrejas viviam ou viveram durante muito tempo, de 1500 em diante, quando houve a Reforma Protestante? As igrejas se juntaram com os poderes dos príncipes, com muitos poderes estatais que estavam cansados do domínio da Igreja Católica e ganharam muita força, porque era do interesse de muitos homens que houvesse aquela revolução, que houvesse um outro tipo de liderança que influenciasse o Estado, que desse autoridade para esses príncipes, para esses governantes. E quando o protestantismo surgiu, os príncipes, os governantes, os poderes aproveitaram essa oportunidade. Só que com o tempo, o protestantismo, que foi muito bem aceito por esses príncipes, começou também a ser deixado de lado, ao ponto de que na Revolução Francesa, quando eles começaram a pregar essas ideias de iluminismo, né, de igualdade, de fraternidade, esse apoio e essa soberania da razão, da ciência, a religião começou a ficar obsoleta. O homem começou a ser o centro do universo. E quando isso foi ao ponto, né, da Revolução Francesa e dos poderes que surgiram depois, como esse de Napoleão, tomarem de fato a atuação central, o foco de todos os homens, de todas as lideranças, nós percebemos que houve uma ruptura com a religião e um poder descompensado ou desequilibrado dessa esfera, que é a esfera do Estado, o poder estatal, o governo. Então Kuyper nasce nessa época, percebe uma igreja tímida,
percebe uma igreja que não tem influência na sociedade, percebe que as igrejas são, na verdade, como se fossem clubes que estão apenas com o objetivo de oferecer um serviço dentro de um determinado nicho para si mesmos, sem querer extrapolar para fora daquele ambiente, como nós vemos ainda hoje em muitos lugares, né? Em muitas denominações. E ele começa a perceber que essa timidez exagerada é porque há uma outra esfera de soberania que está influenciando, que está fazendo com que a esfera da igreja não atue em todas as suas potencialidades, em todas as suas determinações, dentro da sua legalidade, dentro daquilo que Deus constituiu para a igreja. A igreja não é para ficar escondida. A igreja não é para ficar simplesmente cuidando de si mesma, sem ser relevante. A igreja é para gritar nas praças, é para bradar em alta voz. Os membros, as ovelhas, os servos desse corpo de Cristo que vivem na sociedade devem, através da igreja, como igreja, dar o seu voto de opinião, porque é justamente a igreja que segura, que é usada por Deus para limitar o mal na terra, para segurar o mal na terra. Porque o mundo vai de mal a pior, porque o mundo jaz do maligno. Então, essa timidez, que também é uma forma de covardia, é por uma falta de entendimento da nossa real responsabilidade, da nossa esfera de soberania. E Kuyper, então, começa a redigir e produzir várias teorias e livros acerca de como, então, a igreja deveria se comportar, de como essas esferas funcionam, como é que Deus determina tudo isso e qual é a legalidade de cada uma dessas esferas. E o Kuyper foi um homem que realmente participou da sociedade. Ele foi primeiro-ministro lá na Holanda. Ele criou uma faculdade, uma universidade. Ele teve uma influência gigantesca, criou jornais. Ele realmente vivenciou essa teoria. Não foi algo que ele simplesmente teorizou em livros. Ele viveu isso. Ele deixou um legado importante e inegável naquela região, ao ponto de que, até hoje, até mesmo pessoas que não são cristãs lá na Holanda reverenciam o nome desse homem, Abraham Kuyper. Ele foi, é claro, iluminado por Deus para tudo isso. E eu quero ler só mais uma parte aqui para nós entrarmos em um outro conceito antes de terminarmos o nosso estudo, que é um conceito muito também defendido por Kuyper, que é a graça comum em todas essas esferas de poder que não necessariamente são ligadas à igreja ou às leis de Deus ou à religião ou a uma relação direta com esse Deus, mas exercem por essa graça comum, por esse compartilhar de Deus, da sua justiça, do seu amor com todos os povos, com a sua criação, exercem também a vontade de Deus. Nós lemos aqui no nosso estudo o seguinte parágrafo, que diz assim: ao Estado não cabe legislar moralidade, mas sim trabalhar com base em princípios universais que procedem de Deus, reprimindo as atividades criminosas, protegendo os indivíduos de uma sociedade. Essa é sua esfera legítima. No momento em que se imiscui na esfera da família ou da igreja, ultrapassa a sua soberania. O Estado não tem poder ilimitado, mas deve se reger sob uma estrutura específica que emana da graça comum derramada por Deus sobre todos os homens. Aqui eu quero só dar um exemplo, que é uma questão muito debatida nos dias de hoje, que é a questão da legítima defesa. Você pensa, por exemplo, num pai de família que quer comprar uma arma e o Estado não quer que ele compre.
A família também é uma soberania de Deus. O pai de família também tem o dever, a responsabilidade de proteger o seu núcleo, a sua esfera, a sua família. Então, quando ele falha nisso, ou quando ele se omite dessa responsabilidade, ele está se omitindo da responsabilidade decretada por Deus. Ele não está falhando simplesmente com sua própria consciência ou com regras humanas. Ele está falhando de fato com o único objetivo e sentido de ele estar ali com aquela autoridade, com aquele poder. Então, quando o Estado tenta proibir o pai de família de proteger a sua própria família, o Estado está interferindo nessa esfera. Então, ainda que o Estado impeça o sujeito, o cidadão, de ter uma arma, de tentar proteger com o máximo da sua força, dos seus recursos, da sua inteligência, o seu núcleo familiar, o Estado está usurpando do seu poder, está interferindo em outra esfera. E aí nós temos uma resolução que é muito bem fundamentada, que é teológica, que é filosófica, para dizer que o Estado não tem jurisdição sobre a soberania da família. Certo? Continuando o texto aqui, nós lemos: essa ação abrangente da graça comum de Deus, além de possibilitar a existência da sociedade, é o que restringe também o pecado na humanidade. Deus, em Cristo, mantém a estrutura da sua criação pela graça temporal preservadora. Doivert, esse nome é difícil de pronunciar, diz que a graça comum de Deus é o que retém a completa demonização do mundo, e como resultado podemos observar em todas as partes da sociedade centelhas da glória de Deus, da sua bondade, verdade, justiça, beleza, até nas culturas idólatras. Então, nós vemos isso no direito, nós vemos isso na medicina, nós vemos isso entre os homens, justiça, bondade, verdade, beleza. Ou seja, uma parte de Deus está sendo revelada a esses homens. Esses homens não estão na completa escuridão, senão eles já estariam totalmente demonificados. E eles, portanto, têm uma centelha da glória de Deus, uma parte. E essa parte é chamada de graça comum. Mas essa graça comum, todos esses conceitos de beleza, justiça, verdade, amor, de uma forma ou de outra, apontam para a graça concreta, absoluta, que é Cristo Jesus, a revelação de Deus. Então, tudo isso, da mesma forma como as leis, cerimônias judaicas serviam como sombra, serviam para apontar os olhos para Cristo. Quando Cristo se revelou, a glória de Deus foi manifesta. Assim também, todos esses conceitos verdadeiros, dignos, que existem na criação, no universo, servem de uma forma ou de outra para apontar para Cristo Jesus, o soberano, o Cordeiro de Deus, aquele que é o centro do universo, o foco do universo, pois nele foram criadas todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cristo é o centro, a ele toda a glória. Então, qual é o papel da igreja como esfera de soberania dentro desse mundo, desse universo? É justamente exercer essa influência. Uma responsabilidade ainda maior de agir com justiça, de agir sempre na verdade, nunca contra a verdade. Se você tem um emprego, por mais que seja mais vantajoso você contar uma mentira ou pegar algo que não te pertence, ainda que você não seja punido, você não faz isso, porque você sabe da sua responsabilidade como igreja, que é refletir ainda mais todos esses atributos de Deus que estão revelados, que estão distribuídos no universo e na sociedade. Então o cristão louva a Deus e testemunha acerca de Cristo. Evangeliza, né?
dá testemunho da verdade revelada quando ele age desse mesmo modo perante a sociedade, ainda que isso traga um dano para si mesmo. Então vejam, a igreja, no final das contas, é aquela esfera da soberania de Deus que tem contato com os seus decretos. Todas as outras esferas, no final das contas, acabam exercendo essa soberania porque Deus quer, mas não de forma consciente. Eles não sabem que são servos de Cristo. E eles têm uma parte, uma centelha dessa glória de Deus, que é a graça comum. Mas a igreja está aqui na terra para revelar, para dizer, para proclamar para todas as outras esferas acerca dessa revelação absoluta. Não uma graça comum, mas essa graça específica, que é o próprio Cristo Jesus, para onde devem convergir todos os poderes, todas as coisas criadas, tudo no universo fala de uma forma ou de outra acerca de Cristo, o Cordeiro de Deus. A Ele toda a glória. Bom, nós temos a soberania do governo, como nós lemos lá em Romanos. Nós temos a soberania da igreja, como nós lemos, por exemplo, em Mateus 16, 18, 19, quando Jesus diz, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a sentença que ele tinha dito, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 ao 15, está escrito: pois também eu digo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas novas. Aqui nós estamos vendo uma missão que nós temos, né, que foi dada à igreja. O apóstolo Paulo dizendo que a pregação do evangelho foi dada como responsabilidade, como privilégio para essa esfera que é a igreja. Nós somos ministros, nós somos embaixadores, representantes de Cristo na terra, que clamamos aos homens: por favor, reconciliem-se com Deus, pois Ele já se reconciliou convosco. Nós clamamos porque os homens estão em sofrimento, porque os homens não sabem, não conhecem esse Deus de amor. Mas nós temos essa responsabilidade, esse poder como igreja. Igreja não são instituições, CNPJs. Igreja é algo místico, é algo que existe no plano espiritual. É o trigo em relação ao joio. Só Deus sabe quem é trigo e quem é joio. Ainda que nós estejamos no meio de um povo que adora Deus e que professa Cristo, só Deus sabe quem é de fato igreja. A sua igreja é santa. Sua igreja é imaculada, porque está firmada não na própria justiça, mas na justiça de Cristo. E a sua igreja, com certeza, será usada por Deus, porque é Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. E alguns exemplos dessa soberania que nós falamos da família. Lá em Gênesis 2:24, está escrito: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui está o início, né, das famílias. E lá em Efésios 6, do 1 ao 2, eu trouxe como exemplo esse texto que diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo.
Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas. Vejam, pai e mãe são autoridades constituídas por Deus. Então existe aí uma esfera de poder na família. E nós vamos conhecendo a sabedoria de Deus na criação. Eu trouxe um exemplo aqui, um desenho, que não vai dar para a gente visualizar nesse estudo, porque está na folha. Não vou conseguir mostrar para vocês. Mas é uma ideia de círculos, de esferas que constituem autoridades, poderes distribuídos por Deus na criação, no universo. E aí eu coloquei exemplos dessas autoridades. Esse é um conhecimento que eu estou sugerindo. Não é do Kuyper, não é do Evert, ou como quer que se pronuncie esse nome. Mas eu estou sugerindo, por exemplo, para que a gente tenha uma ideia desses vários poderes que estão distribuídos ao longo do universo, como, por exemplo, as leis eternas de Deus, depois as regiões celestiais, o mundo espiritual, que é sujeito a essas leis eternas. Depois nós temos as leis da natureza, que dominam e que ditam como o universo material vai funcionar. Depois nós temos o próprio universo material, o universo visível, que obedece a essas leis da natureza. Essas leis da natureza também estão sujeitas tanto às regiões celestiais, ao mundo espiritual, como a essas leis eternas. E dentro desse universo visível nós temos a sociedade humana. Nós temos a igreja, a família, a cultura, o Estado e tantas outras esferas que nós não vamos mencionar aqui, mas que existem. E para terminar esse estudo, gente, eu quero ler algumas palavras aqui que eu trouxe para complementar e para terminar esse assunto tão interessante, pelo menos para mim. Esse é um assunto que explica muita coisa, que me dá um sentimento de dever, de responsabilidade, de poder, de privilégio de participar dessa criação de Deus, desse poder, desse decreto divino. Esse Dooyeweerd foi um sujeito que foi contemporâneo, posterior ali ao Kuyper. Ele nasceu um pouquinho depois, da mesma época, não me lembro bem a data, mas ele foi, no final das contas, aquele que foi um discípulo do Kuyper e que continuou a sua obra. Ele escreve algumas coisas, como por exemplo esse texto que nós vamos ler aqui para fechar o assunto. Do nosso ponto de vista temporal, a realidade criada por Deus apresenta uma grande variedade de aspectos ou modos de ser. Ainda que o ponto de vista de Deus, isto é, da eternidade, do ponto de vista de Deus, haja uma absoluta unidade no modo em que ele decretou tudo o que foi criado. Nós vemos várias esferas, mas para Deus é uma única unidade, certo? Agora, esses aspectos dividem a unidade básica, espiritual e religiosa da criação numa riqueza de cores. E olha que analogia profunda que ele vai dar aqui. Do mesmo modo que a luz é refratada nas gradações do arco-íris, quando passa por um prisma. Desse mesmo modo, número, espaço, movimento, vida orgânica, sentimento, vida emocional, distinção lógica, desenvolvimento histórico da cultura, significado simbólico, interação social, valor econômico, harmonia estética, lei, avaliação moral e certeza de fé, compreendem os aspectos da realidade. E eles são basicamente os campos investigados pelas diversas ciências especiais modernas: matemática, ciências naturais, física e química, biologia, a ciência da vida orgânica, psicologia, lógica, história, linguística, sociologia, economia, estética, teoria do direito, ética, ciência moral, teologia, que estuda a revelação divina na fé cristã e na fé não cristã. Cada ciência, em especial, considera a realidade em apenas um de seus aspectos,
mas que no final das contas está ligado com todos os outros aspectos. Existe uma unidade que Deus, que é soberano, que é eterno, enxerga, vê, né? O modo como ele criou tudo isso. E para concluir, de fato, mais essa seguinte menção. A criação, em todos os seus aspectos de significado, não tem só uma origem e sustentação de sua existência, mas também aponta para aquele por quem, para quem e por meio de quem foram criadas todas as coisas, em quem todas elas encontram seu ponto de amarração, é o termo que ele usa aqui. Em quem todas as coisas subsistem, Cristo Jesus, como está escrito em Colossenses capítulo 1, 16 ou 17. Assim como a luz do sol rompe em uma diversidade maravilhosa de cores no arco-íris, assim como todos esses tons pastéis encontram sua unidade no branco ininterrupto, da mesma forma todos os aspectos da realidade temporal encontram sua unidade supratemporal em Cristo Jesus, em quem Deus nos tem dado todas as coisas. Todos os aspectos temporais da realidade criada estão em Jesus Cristo, a verdadeira raiz da criação, concentrados na plenitude religiosa supratemporal de significado. É por isso que, como afirma Kuyper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não clame: é meu, é meu. Nós somos dele. Certo? Fica então essa declaração do Kuyper para a gente terminar esse estudo. Acho que, por mais simples que tenha sido, deu para entender mais ou menos as esferas da soberania e a soberania das esferas. E como nós temos uma responsabilidade, um privilégio imenso dentro da criação, dentro da glória de Deus. Certo? Fiquem com esse Deus maravilhoso. Um abraço a todos, gente.